a ineficiência da Lei 8666. Então eu gosto de citar, quando eu falo da 866, é uma legislação que ela é desde 1993, sobre as licitações, chamada Lei Geral das Licitações. Porque a regra é licitar, né? A gente, quando compra por órgão público, a gente não está comprando com o nosso dinheiro privado, devemos licitar, né, escolher a melhor proposta, e assim devemos seguir, via de regra, 866. Existem algumas exceções, que é a dispensa de licitação, onde a gente não isso está previsto na lei, a gente não tem por que licitar, muitas vezes pelo valor ou por uma situação de calamidade pública, enfim, tem elencado na 8666 essas situações, então a gente pode dispensar a licitação, e do outro lado existe a possibilidade da inexigibilidade de licitação. O que é isso? Normalmente os exemplos que são dados são quando aparece apenas um fornecedor. Exemplo, eu tenho um hospital que tem um equipamento que precisa de conserto. Às vezes é um equipamento importado e só uma empresa credenciada no Brasil pode consertar aquele equipamento. Então não há competição, não há o que licitar. E a gente faz um processo de inexigibilidade e empenha para aquele fornecedor e ele faz aquele serviço. Uma outra situação de inexigibilidade que é pouco falada é o caso do credenciamento, quando todos podem participar. Ou seja, se eu tenho uma situação em que todos os fornecedores podem participar, a minha competição também é inviável. Aí eu volto a falar, eu tenho um órgão público que ele precisa contratar organizações de saúde para prestar os serviços. Eu lanço um edital, aquelas organizações que cumprirem o edital, que cumprirem aquelas regras, elas podem se credenciar e prestar serviço para a administração pública. Ou seja, se eu tenho uma cidade, uma prefeitura, né, numa cidade que tenham, vamos dizer, 15 hospitais, 15 órgãos de saúde, se os 15 órgãos de saúde cumprirem aquelas determinações do edital, os 15 podem ficar credenciados, né, e trabalhar para a administração pública. Então, esse é um caso de inexigibilidade. E volto a falar, a regra é licitar. Essas duas situações são exceções à regra de licitar. Nesse ponto, eu começo falando sobre o aspecto positivo da Lei 8666. No meu entendimento, existem vários aspectos negativos dessa lei, apesar de ter muito tempo, por isso que ao longo do tempo ela se provou muito ineficiente no meu entendimento, e então eu prefiro começar pelo aspecto positivo. Qual o aspecto positivo do meu entendimento? São as jurisprudências dos tribunais de contas. Como ela é uma lei muito antiga, de 93, tem muita doutrina em cima dela, tem muito estudo em cima dela, vários posicionamentos, né, de vários juristas, vários profissionais renomados já falaram sobre a 8666. Isso para o gestor público é um ponto de segurança. Se alguém entrar na área de licitações e contratos, entrou no passado, vai entrar esse ano, com um pouco de estudo ele consegue entender qual é o atual entendimento dos tribunais de contas, enfim, qual é a doutrina vigente, né, no ano atual, por exemplo. A gente identifica que o entendimento vai mudando durante os anos, os tribunais vão evoluindo nos seus entendimentos, mas o que acontece é que essa lei ela já foi estudada, né, durante muitos anos. Então isso, no meu entendimento, é um aspecto positivo da Lei 8666. E agora eu vou para todos os outros aspectos que, no meu entendimento, são os aspectos negativos. E começo eu fazendo um questionamento, uma inquietação aos gestores públicos sobre a administração pública. A administração pública, via de regra, ela consegue contratar rápido? Não consegue. Ela consegue contratar barato? Não, também não consegue. E ela consegue comprar com qualidade? Via de regra, também não consegue. Então, se eu não consigo comprar rápido, se eu não consigo comprar barato e se eu não consigo comprar com qualidade, essa lei, para mim, ela não funciona. Ela engessa a administração pública e ela não atende nenhum dos pontos que são necessários para as nossas aquisições, né, de materiais ou contratação de serviço. Daí a necessidade de mudar, daí a necessidade de ter uma nova lei, como já aconteceu em vários momentos, né? A 866, ela tem um excessivo controle em cima do gestor público. Na realidade, ela parte do princípio que o gestor público vai cometer um erro
E aí você sempre tem que estar justificando as suas ações. E isso, de certa forma, emperra, né, trava, né, o desenrolar da administração pública. E esse modelo, então, se nas condições normais esse modelo não serve, os senhores imaginem em condições excepcionais, em condições de emergência como estamos vivendo atualmente. E eu cito ainda um exemplo, antes de citar, né, essa pandemia do coronavírus, que a Lei 866 ela se mostrou ineficiente. Eu volto alguns anos atrás, quando o nosso país em 2 anos, né, num espaço de 2 anos, recebeu eventos internacionais, que foi em 2014, a Copa do Mundo, em 2016 os Jogos Olímpicos, foi necessário, né, uma nova normativa para que as obras fossem realizadas, que é o chamado RDC, que foi o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Ou seja, já naquela época, com uma situação um pouco diferente, que nós ainda não tínhamos vivido em tão um curto espaço de tempo, a Lei 8666 ela não se mostrou eficiente e foi necessário criar um outro normativo. Então, finalizando essa parte da 8666, dessa ineficiência dessa legislação, no meu entendimento, eu cito que atualmente, né, corre no Senado um projeto de lei tentando mudar a lei de licitações. Então já está até alguns pontos que estão nesse projeto de lei foram até usados nessa nova lei da pandemia. E eu torço que de fato, né, esse projeto de lei ande e que de fato a gente em pouco tempo já tenhamos uma nova lei de licitações que atenda às demandas tanto da população quanto dos órgãos públicos. Né? Uma nova lei que seja mais simples, mais ágil e que de fato a gente consiga, né, comprar com celeridade, comprar com qualidade, né, e num preço justo para a administração pública.